E aí pessoal, tudo legal? Hoje a gente vai continuar o módulo 3 de Física 4 com gráficos e movimento retilíneo uniforme. Só para revisar rapidamente o que a gente viu na aula anterior, nós vimos os conceitos, né, iniciais, referencial, ponto material, repouso, movimento, corpo extenso, repouso, movimento, trajetória, movimento progressivo retrógrado e acelerado e retardado, beleza? Nós também vimos o que é a velocidade escalar média, né? Que é o ΔS sobre o ΔT, né? E vimos que dela advém o S igual a S0 mais VT, que é a função horária, quando a velocidade média é exatamente igual à velocidade constante, ela é igual em todos os instantes. Bom, então a gente precisa falar dos gráficos, né? No movimento uniforme, a gente só tem um gráfico que realmente interessa para a gente, que é o gráfico de espaço por tempo. Tá? E esse é um gráfico que ele pode ser de diversas formas, assim, ele pode assumir algumas variedades, mas ele sempre vai ser um gráfico linear e sempre uma linha inclinada, tá? Você pode ter um gráfico que seja crescente, partindo de um valor inicial, ou partindo do zero, tanto faz, ou um gráfico, ele também pode partir aqui de baixo, do zero, né? Tanto faz. Opa! Mas ele também pode ser decrescente, né? Vou ter que apagar isso aqui. Apertei errado ali. Ok. Mas ele também pode ser um gráfico decrescente, né? Pode começar aqui, ou também pode começar aqui em cima. Tanto faz, também pode começar aqui embaixo. Mas as características principais são, ou ele é um gráfico que crescem os espaços, as posições, ou que diminui. E isso vai significar que essa velocidade é positiva, que é um movimento progressivo, e essa velocidade aqui é negativa, é um movimento retrógrado. Tá legal? Beleza? Não há muita, como é que eu vou dizer? Não há muito o que explorar aqui, a não ser o fato de que se eu quiser determinar o valor da velocidade, tá? E eu quero fazer através do gráfico, imaginando que isso aqui é um ângulo, um ângulo θ, vai ficar acho que melhor de desenhar, também não ficou tão bom de desenhar, um de alfa mesmo. Um ângulo alfa, se eu achar a tangente do alfa, eu determino a velocidade, ok? Então, essa é a única propriedade que esse gráfico tem de cálculo, né, digamos assim, tá? Então, só para dar um exemplo, pegando, acho que a função que eu usei na aula passada era S igual a 2 mais 4t, né? Se não me engano era isso. Se eu for montar um gráfico dessa função, o que vai acontecer, né? 2 é a posição inicial. Então, o S começa aqui no 2, beleza? Então, vou pegar aqui, ó, 2, aqui, ó, 2 metros, vamos considerar que seja metros, tá? E ele cresce, né? Ele vai crescendo, porque aqui é positivo, certo? Ele vai crescendo à medida que o tempo cresce também. Então, o tempo vai passando. Onde que ele vai estar, digamos, dali 10 segundos, né? Como eu fiz na aula passada, né? Então, no instante 10, onde esse cara vai estar, né? 10 vezes 4, 40, 42, que foi, acho que foi o exemplo que eu fiz na aula passada. Então, ele vai estar aqui na posição... Deixa eu usar uma outra cor aqui. 42, quando o instante for 10. 2 pontos fazem uma reta aqui para mim. Então, tá aqui. Tá? Então, ó, se eu determinar a tangente desse ângulo alfa, vai me retornar exatamente 4. Tem que dar 4.
Vamos ver? Então, olha só, como é que é tangente, né? Tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Quanto que dá o cateto oposto aqui desse triângulo, ó? Não vou nem rabiscar, fazer isso aqui, ó. Esse triângulo aqui, quanto que é o cateto oposto dele? É do 2 até o 42, né? Então, vai ficar 42 menos 2, que dá 40. Né? Quanto que é o cateto adjacente aqui, ó? É exatamente o 10, não é? Então, 40 por 10, que me retorna, logicamente, 4. Certo? Então, olha só, a tangente do ângulo alfa deu 4. Beleza? Que é o valor da velocidade. Tá? Ok? Então, vamos agora para movimento variado, né? Então, eu já não lembro sinceramente se eu falei disso na aula passada, eu acho que não. Nós temos que entender o que é a aceleração média. A aceleração, ela nos dá o valor de como a velocidade varia com o tempo. Então, de uma maneira semelhante ao espaço, que é ΔS sobre ΔT, essa daqui vai seguir ΔV sobre ΔT, onde ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT é T menos T0, que é instante final menos o instante inicial, né? Se, digamos, a velocidade final tiver um valor absoluto maior do que a inicial, então eu vou ter uma aceleração positiva. E se ela tiver um valor absoluto menor do que a inicial, eu vou ter uma aceleração que vai dar negativa, certo? Bom, daqui, se essa aceleração for constante, vai advir também uma função v de t. Vamos ver como é que ela vai ser? Então, se eu considerar que o instante inicial é 0, tá? Que a aceleração média é a, que é constante, tá? O que vai acontecer? Vai ficar a igual a v menos v0 sobre t, né? Se eu passar o t multiplicando e o v0 para o outro lado, eu caio exatamente com v igual a v0 mais at. Então, primeira função aqui, ó, v de t é igual a v0 mais at. Percebam que ela segue exatamente a mesma coisa, ó. V igual a v0 mais a vezes t. S igual a S0 mais vt. Ó, segue exatamente a mesma fórmula, porque é uma função linear também. Ou seja, a velocidade, né? A velocidade vai aumentar ou diminuir linearmente com o tempo, dada uma aceleração e dada uma velocidade inicial, tá? Para seguir já a mesma lógica, se eu montar um gráfico aqui de V por T, ela vai ser uma reta crescente se a aceleração for positiva e vai ser uma reta decrescente. Vou fazer assim para caber melhor. Se a aceleração for negativa, lógico, também pode começar aqui de baixo, tá? Ok? É a mesma ideia, tá? Deixa eu melhorar esse A aqui, ficou feio. Ok? Então, o gráfico de V por T, ele é exatamente a mesma coisa que o gráfico de S por T, olha lá. Mesma coisa. A única diferença é que mudou de S para V e de V para A. Por quê? Porque agora a gente está vendo uma função da velocidade com o tempo, mas ambas são de primeiro grau. Bom, mas no movimento variado, uniformemente variado, a gente tem também a fórmula do espaço. Porque o espaço agora, o que vai acontecer? Se a velocidade está aumentando, então quer dizer que a cada instante ele anda um pouco mais do que ele andava no instante inicial. Ah, mas isso é óbvio, né? Ele tá andando, Zé, então ele tem que andar mais. Não, mas ele tem que estar numa posição maior, né? Mas não é simplesmente a posição que aumenta. O quanto ele anda por tempo também aumenta. Então, antes, né, no MRU, a velocidade era, digamos, 4 metros por segundo. Então, a cada segundo ele andava 4 metros. No
mr, o v, ele pode ter até uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Mas ele começa a 4 metros por segundo. Dali a um tempo, ele está a 6 metros por segundo. Então, a cada segundo agora ele vai estar andando 6 metros, mas já muda logo de novo. Então, dali a um tempo vai ser 8, dali a um tempo vai ser 10. Então, a cada segundo ele anda um pouco mais. Então, o gráfico de espaço por tempo agora não vai ser mais uma reta, porque não é mais linear. O que vai acontecer é que vai crescer de forma quadrática. Chegar nessa equação é um pouco mais complicado. Então, eu vou precisar que vocês acreditem em mim, porque eu não me preparei para isso, eu não vou saber deduzir essa equação para vocês. Mas eu vou usar uma lógica que talvez ajude um pouco. Olha só que curioso. A equação que eu tenho aqui, ó, na parte quadrada, parte retangular, perdão, é basicamente a mesma coisa, S igual a S0 mais VT, né? A única diferença é que agora aqui eu tenho um V0 vezes T, porque a velocidade agora, não o V0, logicamente, né? Mas o V também é um V de T. Então a velocidade muda. O V0 é um valor, é um parâmetro, ele não vai mudar. A velocidade inicial é o valor inicial. O S0 também, mesma coisa. Só que agora eu tenho essa aceleração, né? Que não muda, né? Não muda com o tempo, tá? Mas ela é um valor constante. O que muda aqui, né? O que muda, logicamente, é o tempo, né? O t muda, certo? Então agora o s, olha só, ele é uma função. O que eu vou usar aqui? Melhor fazer assim. O s é uma função quadrática com o tempo, ó, tá? É uma função do segundo grau, ok? Então o gráfico também vai ser uma função do segundo grau, beleza? Então olha só. E aí, nossa, as possibilidades são muito mais numerosas. Porém, basicamente o que eu vou ter é um gráfico que vai ser ou uma parábola com boca para cima ou uma parábola com boca para baixo, tá? E aqui a análise é um pouco mais complicada também, mas continua. Aqui eu tenho a aceleração positiva. O A positivo, assim como na equação do segundo grau, tá? E aqui eu vou ter a aceleração negativa, beleza? E a velocidade, professor? Aí complica um pouquinho, porque aí eu vou ter que dividir a parábola em dois pedaços, tá? Aqui desse lado é uma coisa, aqui desse lado é outra coisa, lembra? Que é a análise do B, tá? Aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer separado aqui para a gente não complicar demais o desenho. Ó. Então vamos pegar, por exemplo, né, essa parábola aqui, assim, tá? Eu já sei que o A é positivo, certo? O que acontece com a velocidade aqui e a velocidade aqui? Olha só, aqui as posições estão diminuindo, né? Se as posições estão diminuindo, aqui o ΔS é negativo com o passar do tempo, certo? E aqui as posições estão aumentando, certo? O ΔS é positivo com o passar do tempo, ó. Ok? Então, se aqui o ΔS no primeiro é negativo, então a velocidade também é negativa aqui. Opa! E aqui, se o ΔS é positivo, a velocidade também é positiva. Fica para vocês fazerem com a parábola de boca para baixo, para ver o que acontece, tá? Mas eu vou voltar aqui só porque eu tô com medo que essa reta confunda vocês. E achar que tem alguma coisa linear aqui. Porque não tem. Esse cara aqui é positivo? Não. Ei, meu Deus, eu já fazendo besteira. Esse cara aqui é negativo. Porque o ΔS é negativo. Tá? E esse cara aqui é positivo. Porque o ΔS é positivo. Beleza? Lembrando que aqui nesse caso a aceleração
é positiva o tempo todo, boca para cima, aceleração positiva. Beleza? Façam isso para o gráfico com a boca para baixo, tá? Uma análise semelhante à que eu fiz aqui, ok? Já vimos os dois gráficos principais, aí logicamente tem o gráfico da aceleração, que é um gráfico mais simples, né? Aceleração por tempo, como a aceleração é constante, ou ela é negativa, né? Ou ela é positiva e é uma reta paralela ao eixo do tempo. Certo? Porque ela é constante em ambos os casos, né? Então, tá? Ela é constante aqui e constante aqui. Certo? Beleza? Deixa eu ver o que mais está faltando. Uma coisa importante que eu havia me esquecido. Uma propriedade importante do gráfico da velocidade por tempo. Se eu pegar um gráfico qualquer ali de V por T, eu posso pegar um trecho aqui, tá, que tem um determinado delta T e um V1 até um V2 aqui, e calcular com a área desse gráfico. Se eu calcular a área desse, no caso é um trapézio, né? Essa área vai me dar o ΔS. Tá? Essa é uma propriedade muito importante, porque quando a velocidade varia, eu posso usar esse recurso através do gráfico para descobrir o ΔS, sem precisar usar a fórmula do sorvetão, que é um pouco mais complicada às vezes, né? Então, isso aqui me facilita a vida. E, logicamente, esse ΔS vai ser positivo ou negativo se essa área estiver acima ou abaixo do eixo do tempo, tá? Então, ele pode ser positivo ou negativo também. Tá bom? Olha, eu acredito que isso... não termina aqui, porque faltou fazer uma coisa muito importante. Que é o seguinte, vou pegar alguns exemplos aqui de funções. V igual a V0. V igual a V0. V igual a, digamos, sei lá, menos 1 mais 5t. Essa é uma função da função horária das velocidades, né? E aí agora eu quero saber quanto vale o V0 e quanto vale a aceleração. Então, vamos lá. Se a função é V igual a V0 mais AT, então o V0 é o menos 1, vou botar como metros por segundo, e a aceleração é o que acompanha o t, é 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, tá aqui, ó. Lembrando que o sinal é o sinal da aceleração. No caso, o mais é igual ao da fórmula, então não muda nada, tá? E esse sinal também é da velocidade, beleza? E para a função horária dos espaços é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá, S igual, vamos tentar usar os mesmos dados do anterior, tá? Uma posição inicial qualquer aqui, 8, aí menos T mais 2,5 T ao quadrado. E agora vamos lá de novo, eu quero o S0, eu quero, deixa eu ver as cores que eu usei, o V0 e quero o A. Bom, o S0 tá fácil aqui, né? 8, né? Tá aqui na cara, 8 metros por segundo. O V0 tem que ser o mesmo que o outro, mas aqui não tá aparecendo o 1, né? É porque o 1 na multiplicação a gente oculta, né? Mas era isso aqui, ó, menos 1, certo? Então, menos 1, tá aqui, ó, o menos é dele, então menos 1 metros por segundo. Caramba, eu botei metros por segundo aqui no espaço, desculpa, gente. Agora, e a aceleração? Ué, professor, a aceleração não era 5? E agora virou 2,5? Não, ela continua sendo 5, é porque é A sobre 2, né? Então, se a aceleração era 5,
Quando eu coloco ela nessa fórmula, eu tenho que dividir por 2. Está vendo que eu ocultei o dividido por 2, né? Por quê? Porque fica 5 sobre 2 vezes t. Então, a aceleração continua sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Opa, quadrado. Então, quando a gente vê essa fórmula, ela é um pouquinho mais complicada de identificar os valores. A gente tem que tomar cuidado, tá? Bom, eu acho que isso finalmente mata, tá? Tem algumas particularidades aqui do gráfico de espaço no MRUV, tá? Que fala dos valores da velocidade especificamente. Ele coloca ali no vértice também, que eu esqueci de colocar, tá? Mas é tranquilo, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me falam. Segue a mesma coisa no segundo grau na matemática, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, me avisem, beleza? Até mais.